o início do Como Desenhar Mulheres, Motas e Cavalos é sempre diferente nos vários sítios para onde nós vamos. E geralmente há sempre piadas que são inventadas muito em cima do momento e que têm a ver, se calhar, com a atualidade, mesmo no arranque de cada espetáculo. E todos nós estávamos a achar que eu tinha tido uma ideia maravilhosa para esse dia, em que, uma vez que a Alemanha e a Merkel têm feito estas coisas que a gente sabe, e Portugal depois perde com a Alemanha, eu achei que começar o espetáculo com... Como é que era a frase? É só a mim que me dói o esfíncter. É isso, é só a mim que me dói o esfíncter. Eu achava, epá, com esta o gelo quebra-se. E de facto eu disse, é só a mim que me dói o esfíncter. E as pessoas ficaram muito sérias a olhar para mim como quem diz, epá, o problema é teu. E portanto essa não resultou muito bem e o mood das pessoas estava em baixo, mas depois as pessoas acabaram por gostar. O facto de ter estado a fazer piadas sobre sodomia durante o espetáculo todo eventualmente fez com que as pessoas percebessem qual é que era o intento original. Ora bem, este espetáculo, para vos contar como é que isto aconteceu, eu tenho um medo terrível do palco. O meu sítio é a rádio, eu adoro fazer rádio. E portanto, quando o João Troviscal, que eu conheço já há bastantes anos, me disse que tinha criado uma produtora com a qual eu pretendia gravar espetáculos e editá-los em DVD e ser espetáculos que aconteciam, a tua ideia era só uma noite. Sim. Uma noite grava-se e gravamos e fica registada uma coisa especial. Eu fiquei sem saber o que pensar, mas pensei, isto se calhar não vai a lado nenhum, vou dizer que sim. E o que é certo é que, não, e tu foste super persistente e andaste, tu acreditavas nisto, foi uma coisa de anos. Ele acreditava nisto e tinha ideias que aparentemente estavam destinadas ao sucesso. Ele dizia-me uma coisa assim, dentro do espírito dos teus cartoons, e eu a pensar assim, mas palco, cartoons, tudo aquilo me estava a fazer confusão. Surgiu-me a ideia de poder desenhar em palco e as pessoas poderem ver o que eu estava a desenhar num ecrã grande, mas tudo isso me soava deprimente. Tipo, quem é que vai pagar para ver um tipo a desenhar num palco? E estava eu a pensar no que é que ia ser este espetáculo, e o João sempre a chegar e a dizer-me, então, mas já tens ideias, não? E eu, então, não. Nada. Mas sabia que ia ser alguma coisa que iria ter desenhos e que iria ser um regresso meu aos tempos do Ávida e Marco, do cartoon que eu fazia no Inimigo Público, que se chamava assim e que tinha reflexões minhas sobre a vida desenhadas. Dias antes de eu finalmente me concentrar a escrever, apareceu-me um anjo da guarda chamado Miguel Araújo, que eu não conhecia. Quando o conheci, eu percebi para já que partilhamos a timidez, mas ele consegue ser, tem 10 ligeiramente mais tímido do que eu em algumas situações, e a primeira reação que eu tive é, este tipo é uma besta arrogante, pensei eu. Mas no entanto é um gênio da escrita. E depois percebi rapidamente que ele não era uma besta arrogante, porque ele mandou-me um e-mail em que me dizia, enquanto eu estava a pensar desesperadamente o que é que ia ser o Como Desenhar Mulheres, Motas e Cavalos, recebo um e-mail dele, e foi a desgraça dele. O e-mail chega e ele dizia, olha, lembras-te de mim? Sou o Mendes, Dudu Mendes e João Só. Eu acho que ele ainda hoje se apresenta assim, ele não tem ainda plena consciência de que é tipo uma superstar, mas continua o mesmo rapaz humilde e simpático, e arrogante, uma besta arrogante também. Mas recebi o e-mail do Miguel em que ele dizia, vê lá estas músicas que eu compus e que hão de sair num disco, e eu estava ali em frente ao computador e estava a tentar puxar pela cabeça a ver o que é que ia ser este espetáculo, e uma das canções que ele enviou em primeira mão foi Os Maridos das Outras, que entretanto se tornou num mega êxito. Tu hoje já estás em karaoke, em DVDs de karaoke, não estás com essa música? Não sei. Pá, eu acho que sim, acho que isso é o topo da consagração, e eu penso que já há bares de karaoke que têm o instrumental dos Maridos das Outras. E eu ouvi aquilo e o meu primeiro pensamento foi, é este que eu vou arrastar comigo para o abismo, porque eu sentia que faltava qualquer coisa ali, ou seja, humor, desenhos, o palco da aula magna, porque este menino não fez por menos. Eu mandava-lhe e-mails a dizer, não será melhor uma sala mais pequenina, tipo, é que aquilo não é bem a caderneta de cromos, isto é um bocado mais estranho que a caderneta de cromos, e pronto, e quando o Miguel mandou aquelas músicas, eu achei que
todas as peças se tinham encaixado e que o que faltava era transformar, juntar aos desenhos e ao humor uma componente musical, de modo a que enquanto eu estivesse a desenhar, isso era uma angústia que eu tinha, então enquanto eu estou a desenhar o que é que acontece? As pessoas caladas a ver ali, e eu pensei, o Miguel pode trazer tanto a este espetáculo e pode transformar em canções as minhas reflexões e fazer a banda sonora dos desenhos que eu estou a fazer. E acabaste de fazer mais do que isso, porque há uma parte muito desagradável do espetáculo em que eu desenho um órgão sexual masculino que fica gigantesco no... E o Miguel é tão refinado na maneira como aborda a música que ele criou uma espécie de um tema musical para cada pelinho que eu punha no desenho. Eu ponho-me a desenhar e ele plim, 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 com a guitarra. E estes detalhes são extraordinários. E por isso, no dia... Que dia foi? 18 de fevereiro de 2012... minutos antes de começarmos, eu achei que ele estava calmíssimo, mas ele... Tu estavas nervoso, não é? Tu disseste que estavas... Eu fico sempre. Sim. Eu estava tão nervoso que eu estava com vontade de dizer a estas duas pessoas: epá, vamos cancelar, isto não vai a lado nenhum, que estupidez, porque é que a gente pensou que isto ia resultar? Eu estava mesmo nervoso quando isto aconteceu, mas se vocês virem o DVD é estranho porque não sei o que é que se passou ali naquela sala, houve uma magia qualquer estranha. Assim que eu pisei o palco, senti-me tão em casa que a coisa correu mesmo muito bem e nunca pensei que isto fosse acontecer assim ao primeiro espetáculo. E tu também sentiste isso, não? Sim, o percurso foi mais ou menos o contrário do normal, porque este correu maravilhosamente e o último que fizemos em Beja foi um desastre total. O último foi a coisa mais desgraçada de sempre. Mas as pessoas em Beja acharam que era de propósito. Até houve uma pessoa que disse na internet: eu gostei da desconstrução, é um bocado uma metáfora sobre o estado do país. E eu disse: não, foram falhas técnicas atrás de falhas técnicas. Pior. O estado do país é que é uma metáfora. Sim. Só para terem uma ideia, este é o exemplo de um espetáculo que correu bem. Se vocês conhecerem alguém em Beja que tenha ido ver o espetáculo no Pax Júlia, recomendo-lhe que deem-lhe o DVD, porque essas pessoas não viram isto que está aqui. Pois não, eles... espetáculo. O que se passou foi que eu, como vos disse, eu tenho algum receio do palco, e por isso uma coisa que eu faço questão que esteja sempre no palco, apesar de eu já ter grandíssimas talhadas do texto na cabeça, eu preciso que o texto esteja ali à minha frente a correr, mesmo que eu não esteja a olhar para lá, mas eu preciso ter essa segurança, é paranoias. E o Miguel, que já tem tantas canções para fixar nos espetáculos dele, tu fechaste um pouco, tu achaste, pá, se calhar se tiverem aqui as letras não preciso fixar estas. Sim, e já que havia teleponto eu aproveitei, olha, mete-se lá as letrinhas assim. Sim. E foi da maneira que nunca as decorei na vida. Exatamente. Porque uma pessoa tendo ali, é da maneira que não. Eu até tenho uma certa facilidade em decorar letras, mas se eu estiver ali sempre à frente, claro, nunca mais na vida as vou decorar. E o que aconteceu foi que tudo aquilo pifou. Portanto, no sítio onde deveriam estar as letras para ele, eu de repente vi o logotipo do Windows. E eu pensei, epá, isto não pode ser bom. Que não é só as letras, eu nem sei sequer de cor onde é que cada música entra onde. Por isso eu até podia mais ou menos inventar a letra no momento. O problema é que eu nem sabia que música é que era qual ou onde. Um dos grandes receios de nós todos quando começámos com isto era uma fobia extrema a falhas técnicas que ocorressem. Tanto assim que compusemos uma música. Eu encomendei ao Miguel e disse: vais ter que compor uma música para as falhas técnicas. A música essa que foi composta neste dia. Claro, sim. Foi composta no próprio dia. Também não é muito comprida, é só este pedacinho aqui. Só que eu nem sequer este pedacinho eu sabia de cor, por isso quando ocorreram as falhas técnicas eu não sabia a letra da música. Demonstrar a música. Posso pessoas. E de facto houve algumas falhas. As falhas técnicas que geralmente aconteciam, as mais comuns, era o cabo do iPad desligar-se e as pessoas deixarem de ver o que eu estava a desenhar. Era um clássico. E nessa altura havia alguém no público que gritava: falha técnica! O Miguel começava imediatamente a tocar esta canção. Olha a falha técnica, maquinaria barata, software pirata, nas mãos de um primata. Ok, chamemos-lhe falha técnica. Pronto, isto foi... Epá, eu acho... Uma pessoa que escreve uma canção sobre uma falha técnica... O que aconteceu? Numa das nossas performances, a falha técnica aconteceu com ele, com o microfone dele e com as guitarras. Portanto, era impossível cantar a música da falha técnica. E não ia ser eu que ia cantar, porque vocês não me queiram ouvir a cantar rigorosamente nada. Nessa ocasião, improvisaste um bonito número de sapateado. Sim, fiz sapateado. A pessoa, quando a urgência pede, faz coisas que pensa que... faz coisas para já que arrasam com a dignidade. Mas pronto, o Como Desenhar Mulheres, Motas e Cavalos de Beja foi de facto caótico. As pessoas adoraram aquilo. Nós até estávamos com medo de sair
para não encarar as pessoas. Achámos que elas iam nos bater, mas as pessoas de facto estavam a rir e estavam bem dispostas, e quando chegámos cá fora deram-nos os parabéns e pediram autógrafos, e depois ficaram curiosas para ver a versão alternativa, que é esta, que é a real. Mas muita gente achou que de facto nós estávamos ali a criar um acontecimento e que tudo aquilo a desmoronar-se de uma forma épica era tudo pensado por nós, e não foi. Este espetáculo é uma série de reflexões minhas sobre os mais variados assuntos, e eu achei mesmo que devia ir desde coisas grandes como Deus até ao mobiliário sueco do IKEA. É um espetáculo de assuntos muito variados e que vai ligando temas uns aos outros. O processo criativo foi muito por e-mail, em que eu ia escrevendo, ia fazendo desenhos, ia mandando esse material ao Miguel e depois ficava à espera que ele me mandasse canções referentes a cada um dos temas. E convém dizer que eu aceitei o trabalho antes de haver esse guião e antes de haver essas encomendas. Claro, vamos embora. Eu disse-lhe, muito sinceramente, a única coisa que eu tenho neste momento é o título: Como Desenhar Mulheres, Motas e Cavalos. E ele disse, aceito. E o Miguel, só com isso, fez logo uma música que depois nem sequer foi usada. Não, eu pensei, Mulheres, Motas e Cavalos, vou fazer uma música sobre motas, já vou adiantando. Fizeste uma história de amor entre motas, que era a história de amor entre uma famel... Era tipo uma família e uma vespa, assim, sim, mais citadina. Sim, e depois a primeira coisa era, pronto, isto é sobre as coisas que eu não sei desenhar, que é Mulheres, Motas e Cavalos. Eu pensei, olha, então já fiz uma música para o boneco. Mas essa música devia ver a luz do dia, porque é de facto muito, muito bonita. Ainda vai aparecer num próximo disco dele. Mas esse vai ser um disco estranho, como canções sobre histórias de amor entre motas. E de facto tu aceitaste cada tema que eu te dei com um misto de estoicismo e de criatividade. Tu não, achaste que tudo era um desafio interessante, mas eu propus-te coisas como escrever músicas sobre cáries, unhas dos pés. Unhas dos pés também. E passado, tu eras muito rápido, ele é muito rápido, e é uma coisa que ele e o João Só, com quem eu tive o prazer também de trabalhar no último ano, eles conseguem ser brilhantes com uma grande rapidez, e eu não mandei nenhuma música dele para trás. Não houve nada que eu dissesse, não é bem isto, não é bem aqui que queremos chegar. E por isso eu acho que o Miguel tem uma alma de humorista também na maneira como escreve. Ele faz canções muito sérias, obviamente, mas quando lhe é pedido para fazer canções sobre cáries e unhas dos pés, e ele consegue criar rigorosamente aquilo que me passaria pela cabeça se eu soubesse compor e escrever letras, esse processo foi maravilhoso. Mas eu dizia sempre ao João, já me está a irritar dizer-lhe tudo que sim. Exato. Eu se calhar devia pôr um defeito numa qualquer só, assim, para... Mas não, era impossível. Mas é verdade que, para mim, um dos grandes prazeres de toda esta aventura, porque, lá está, a minha experiência em produzir espetáculos era nula. Isto foi o primeiro espetáculo. No entanto, ele tem experiência em fazer cerveja em casa. Isso é outra coisa, sim. Mas pronto, foi o primeiro espetáculo que eu produzi. Depois o DVD é o primeiro DVD que nós editamos, e pronto, foi também feito por mim, lá, com a ajuda preciosa de vários amigos. E este é o primeiro lançamento que estamos a fazer também. Isto é só estreias. Mas para mim, um dos grandes prazeres de todo este processo era eu estar no meu trabalho normal, não é? Lá de escritório. Via passar o guião do Marco com mais um bocadinho do texto do espetáculo, e a dizer, olha, preciso aqui de uma música sobre unhas dos pés. E depois, passado para aí um dia, ou nem tanto, às vezes, o Miguel mandava um MP3 para todos com uma música sobre unhas dos pés, e ouvir aquilo e a construir-se à minha frente e tão rapidamente. Estavas ali no meio do com aquela magia, foi muito engraçado. E entretanto, nós temos muita vontade, obviamente, os três, de trabalhar em qualquer outra coisa a seguir. Andamos a magicar a ideia de um dia fazer um musical. Aqui eu e o Miguel chamámos uma pópera, porque é uma ópera com canções pop. E nós andámos à procura de um tema, e acho que encontramos o tema. É melhor não falarmos já sobre isso, mas porque ainda nem sequer está nada escrito. Mas ao bom estilo sim, vai ser 15 dias antes. 15 dias antes escrevemos todo um musical. Mas a vantagem do musical é que de facto nós só temos que ir à estreia. Depois há atores e cantores que fazem aquilo o resto do tempo, e porque nós temos vidas muito ocupadas. O Miguel, quando começou isto, era uma figura de culto da música, e durante a digressão e tudo, nós começámos a ver o Miguel a transformar-se num dos cantautores mais requisitados e mais populares do país, e isso foi um processo também muito engraçado, porque eu lembro-me de tu ainda escreveres e-mails a dizer, isto nunca me aconteceu uma coisa destas, e daí a pouco eu estava a pensar,
João, nós vamos perdê-lo. Ele vai se tornar grande demais para isto. Como é que foi isso? Este ano para ti foi meio surreal também por causa disto, não é? Foi, porque foi o ano em que nós, quando fizemos isto, o meu disco ainda não tinha saído. Saiu em maio só, isto foi em fevereiro. Mas 2 dias depois disto começou a dar o single na rádio, Marisa das Outras, que de repente ficou assim muito viral no YouTube e isso. E mais ou menos por esta altura, pá, 2 meses a seguir a isto, o Anda Comigo Ver os Aviões dos Azeitonas, música que na altura já tinha 3 anos de existência, também foi repiscado pelo programa O Ídolos, da TVI. Então foram 2 coisas que aconteceram ao mesmo tempo que fizeram com que eu tivesse o ano todo, juntamente com isto. Sim, tu estavas num malabarismo entre isto, os Azeitonas e o teu disco a solo. E o Mulheres, o nosso Mulheres, ia ser uma só vez. Mulheres é como a gente chama assim, tipo, é só conversa fixa. O querido. É o Mulheres. O querido mudei a casa, o querido. O querido, sim. A equipa do querido mudei a casa refere-se ao programa como o querido. Nós então, como o Mulheres ia ser só uma noite e acabou por ser uma digressão para aí de 15 espetáculos. Sei lá. Não, foram para aí 7 ou... 7, mas pareciam 15. Não sei, mas pareciam muitos, de facto. Nós tentámos ir ao máximo não eram 12 sítios. Reparem, isto é que é um produtor que está em cima dos acontecimentos do próprio produtor. Não sei bem quantos é que foram. Foi um número já perdemos a conta. Entre 6 mas e passou 10, de ser um espetáculo para um número do qual nós próprios perdemos inclusive a conta. Por isso sim, foi um ano com muita solicitação, sem dúvida. No DVD gravámos um comentário áudio. Não é que seja muito relevante, mas é só pelo estilo de ter um comentário áudio. Eu sempre vi os realizadores e os atores a fazerem comentários áudio e nós achámos que melhor para fazer um comentário áudio interessantíssimo que 2 tipos num palco com um ecrã atrás. O comentário acabou por se revelar super interessante. O André Toscano, que nos cedeu o estúdio e que é o responsável pelo som, o próprio André às tantas entrou no comentário áudio dizendo palavrões gravíssimos a dada altura. A Patrícia forneceu comida para o comentário áudio, o que significa que a dada altura começamos a comer bolos. É uma bandalheira de comentário áudio que não nos passa pela cabeça e que suscitou a vontade de fazermos um comentário áudio sobre o comentário áudio. Havia mais uma faixa de som em que íamos comentando o que tinha acontecido. Nós tínhamos fazer era um comentário vídeo sobre o comentário áudio. Sim. Em que nós fazíamos nessa interpretativa àquilo que estávamos a dizer no comentário áudio. Mas depois alguém nos veio dar uma bufetada na cara e passou-nos a estupidez. E portanto há um comentário áudio em que explicamos um bocado a gênese disto. Há o teledisco que se fez do tema do espetáculo. Há um bonito livrete também. Há um bonito livrete com textos de nós 3 sobre o que isto representou para nós e acreditem que representou muito. Foi super importante para mim fazer uma coisa que estava desligada. Digamos que se a caderneta de cromos ao vivo é tipo o blockbuster, isto aqui é o pequeno cinema independente. E mesmo assim surpreendeu-nos o facto de andarmos pelo país e termos sempre salas cheias e pessoas super entusiasmadas e a participar, porque como vocês verão depois quando virem o DVD, o espetáculo tem um lado muito interativo e de diálogo com as pessoas e no fim do espetáculo havia um grupo de pessoas que eram selecionadas ao calhas no momento para subirem ao palco e para fazerem uma coisa que eu na escola achava que era odiosa, mas que eu quis recuperar e quis afastar esse fantasma. As pessoas, como achavam que eu desenhava bem na escola, pediam-me para fazer desenhos e depois davam safanões brutais. Eu enganava-me a fazer o desenho e tinha que dar a volta e mudar o sentido do desenho a partir do engano que tinha acontecido, que eu odiava na altura. Ou seja, eu comecei a desenhar para ser popular e não levar pancada, e eu nunca levei tanta pancada como quando as pessoas descobriram esta coisa do vai lá, deixa lá enganar-te, pumba! E então nós fazíamos isso sempre em todos os espetáculos. Havia um grupo de voluntários que chegava ao palco, punha-se em fila. O Miguel cantava um tema específico em que ia dizendo coisas sem muito sentido e depois mandava as pessoas sovarem-me. Quando ele dava a palavra de ordem, as pessoas davam um safanão brutal. E eu concluí que as miúdas pequenas são quem bate com mais força. Às vezes apareciam armários no palco, tipos muito grandes, que eu pensei, este tipo vai me matar aqui, vou perder os sentidos aqui no chão. Mas curiosamente esses eram extremamente delicados e as miúdas mais pequenas e portáteis, que tariões que eu levei. E quanto mais para norte, mais a safanada. Quanto mais para norte, sim. Quando fomos apresentar no Porto, eu pensei, o pessoal do Porto é muito expansivo. Eu adoro as pessoas do Porto e tenho sempre boas memórias de espetáculos que fiz lá. E de facto este não foi exceção, as pessoas deliraram. Felizmente não havia nenhum jogo do Porto nesse dia, portanto não houve relato ao mesmo tempo. Mas quando chegou a parte da tareia eu estava cheio de medo de levar com força. E de facto levei, mas era muito divertido esta história, esse jogo de pôr as pessoas a bater-me para eu tentar dar a volta ao desenho, e criou-se um ambiente muito giro nos espetáculos todos que fizemos. Até mesmo em Beja. Beja que é o nosso Vietnã.